Oi, turminha, tudo bem? Então, nosso vídeo de hoje, o tema é geografia. A gente vai estar falando sobre os oceanos e os continentes da Terra, a sua importância, quantos continentes a gente tem, quantos oceanos a gente tem, tá bom? E também vocês vão agora assistir um videozinho que é uma música que fala sobre o tema. Em seguida, tem um vídeo explicativo que eu preparei. Explica quantos continentes, quantos oceanos. Então, ó, vamos assistir e já já a gente volta, tá bom? Chegou a hora de estudar os continentes e lembrar que todos eles têm em volta alguns oceanos a banhar. Vou começar pela América, depois vem Europa e África, Ásia e Oceania, encerrando com Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões: América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões: América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Água salgada é o que compõe os oceanos do planeta: Atlântico, Índico e Pacífico. O Ártico é magnífico. A América divide-se em América Central. Acima dela tem a Norte e abaixo a Sul sensacional. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões: América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões: América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre os continentes da Terra. O que são continentes? São grandes massas de terra cercadas por água, mas seguindo-se critérios culturais e políticos. Quais são os continentes da Terra? São eles: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Eles são 6. Aqui no mapinha dá pra gente observar, ó, a América, a África, Oceania, Antártida e aqui a Ásia e a Europa. A Ásia e a Europa poderiam formar um continente único, né? Já que continente é uma porção de terra, né, cercada de águas.
E aqui não tem a água dividindo as duas, certo? Mas não, elas formam continentes diferentes porque tem culturalmente diferenças, tá? Diferenças culturais, diferenças políticas. Os povos que vivem na Ásia são completamente diferentes dos que vivem na Europa. Então, por isso que há essa diferença, tá bom? Lembrando que esse mapinha não tá perfeito não, gente. É só pra gente poder visualizar mesmo, tá? Vamos lá. O que são oceanos? Grande quantidade de água salgada, que cobre quase 3/4 da superfície da Terra, né? Se nós pegássemos o planeta Terra, dividíssemos ele em 4 partes, 3 dessas 4 seriam somente água salgada, né? Os mares, né? E uma partezinha só que seria terra, que são os continentes. Os oceanos são Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Eles são 5, tá? Olhando aqui no mapinha também, a gente vê, ó, o Oceano Pacífico, ele aparece em 2 lugares. Ele aparece aqui e também aparece aqui. Por quê? Porque a Terra é redonda, né, gente? Ela é esférica. Sendo esférica, ele vai aparecer nos 2 lugares, né? E a América, que é o nosso continente, ela é banhada por 2 oceanos. O Pacífico de um lado e o Atlântico do outro. Mas o nosso continente, o nosso oceano é o Oceano Atlântico. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Tanto que a floresta tropical brasileira, que fica à margem, né, no litoral, ela é chamada de Mata Atlântica, em homenagem ao Oceano Atlântico, certo? Aqui, entre a África e a Oceania, tem o Oceano Índico. Lá em cima, o Glacial Ártico e embaixo, o Glacial Antártico. Então, formando assim 5 oceanos no nosso planeta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! E aí, galera, curtiram o vídeo? Legal, né? Então, deu para entender sobre os continentes e os oceanos, tá? E quando a gente for fazer os exercícios propostos, a gente vai usar o Atlas Geográfico. Vocês vão abrir o Atlas Geográfico de vocês no Mapa Mundi Político, tá? Se não tiver o Mapa Mundi Político, o Mapa Mundi já serve, tá? Que ali vai ter os continentes, os oceanos da Terra, tá bom? Então, os exercícios que serão propostos serão feitos com o Mapa Mundi, tá bom? Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto. Nós vamos para o nosso livrinho. O nosso livrinho, a gente vai estar trabalhando com a área urbana e a área rural, tá? A área urbana e a área rural, tá? Vamos lá? Abra um livrinho na página 56 e 57. Páginas 56 e 57, a matéria de hoje. Mas antes, vocês vão estar agora assistindo também um videozinho que fala sobre a área urbana e a área rural, tá bom? Então, assistam um videozinho e já já a gente volta, tá? Godinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. Ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso,
mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, posto de saúde, e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. É, mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalhar na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar esse agrotóxico. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio, ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigada, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo de fubá e um leite purinho? Godinho, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana. Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. Ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural.
Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, postos de saúde e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. Mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalharem na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar esse agrotóxico. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio, ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigada, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos comer um bolo de fubá e um leite purinho? Vamos lá, galerinha. Passando agora para o livro, página 56. Abriram? Então vamos começar. Acompanha comigo Viver no Campo. Há diversos modos de vida no campo. Esses modos de vida se relacionam, por exemplo, aos hábitos e às atitudes do dia a dia de seus moradores, as maneiras como constroem suas moradias, trabalham e mantêm suas tradições. Leia o texto abaixo, em que é possível conhecer um pouco sobre o ambiente rural onde vivem os indígenas Unicuim. Vamos lá. Que tal fazer um passeio pela nossa aldeia? A chegada é pelo rio Maitá. Este rio é como uma estrada para nós. Ele nos leva até a cidade de Tarauaca e até nossos vizinhos. A partir do porto, subimos o barranco. Estamos no centro da aldeia, onde se espalham as casas e os terreiros de várias famílias. Algumas trilhas nos levam a Cacimba para buscar água. Outra aos roçados, onde plantamos e colhemos legumes. Tem também o viveiro, onde os agentes agroflorestais nos ajudam a preservar as mudas das árvores, frutas e hortaliças de que precisamos. Mas o lugar mais disputado da aldeia é, sem dúvida, o campinho, onde à tarde jogamos bola. Então, ó, aqui está o desenho que a criança indígena, provavelmente foi uma criança, né? Um mapinha feito pelas crianças da aldeia. E aqui nesse mapinha você encontra o lugar onde ele pega a água, o rio, tá vendo? Representado aí tem peixinhos, tem barcos, tá? Aqui é a representação do que ele escreveu. Vamos lá fazer o exercício. Ah, também tem uma duvidazinha aqui, ó. Cacimba, poço cavado para extrair água do solo. Então, uma cacimba é o poço, né? Onde se extrai água do solo, tá bom? Vamos lá. Quais elementos apresentados no texto permitem perceber os Unicuim vivem no campo?
Então, se você observar a figura, é fácil responder número 1. É óbvio que isso é um ambiente rural, um ambiente do campo. Por quê? Porque aqui tem rio, tem plantação. Tá vendo as plantações aqui? Tem plantações, né? O rio. Então, que resposta você colocaria no número 1? Os rios, as plantações, né? Então, vamos para a segunda. Quais elementos descritos no texto estão presentes na representação, no desenho? Então, aqui, ó, o campinho de futebol, você vê o poço, né? O rio. Então, aqui a resposta é o rio, as casas, o campinho de futebol. Vamos para a próxima. Quando você pensa em modo de vida no campo, que tipo de atividades, costumes e situações você imagina? Poxa, eu imagino o quê? Pecuária, né? Que é a criação de animais, de gado, né? Agricultura, plantação, né? É o que a gente imagina. Fala, olha, ele mora no campo. Você imagina logo isso, fazenda, né? Então, aí a resposta pessoal, cada um vai colocar a sua, tá bom? Então, vamos agora para a página 57. Vamos lá. Página 57. O espaço rural. As áreas fora dos limites das cidades compõem o espaço rural. Então, você vai sublinhar isso, tá? Pega o seu marca-texto, vai lá. De as áreas até rural, tá? Sublinhou? Então, vamos lá. No Brasil, a realidade do espaço rural é bastante diversificada. O campo é habitado por pessoas que vivem em sítios, chácaras, fazendas, vilas, aldeias, assentamentos e bairros rurais. As casas podem ser de madeira, de taipa, de alvenaria ou construídas sobre palafitas, por exemplo. Eu preparei vários tipos de casa. Daqui a pouco, quando terminar esse vídeo, vou estar mostrando para vocês, tá? O que é uma casa de madeira? Casa que é feita de madeira, né? De taipa, de alvenaria. Alvenaria é aquela fita de tijolo, né? E os palafitas. Palafita é aquela casa que é feita em cima do rio, em cima do lago, em cima do rio, e ela tem umas pernas, assim, ela tem uma madeira que faz ela ficar no alto, tá bom? Mas vocês vão ver já no vídeo aí. As construções das cidades, no campo, não há extensos aglomerados de construções, tá? Entre as principais atividades econômicas praticadas no campo está a produção de alimentos, o cultivo de frutas e vegetais, a criação de animais e a extração de recursos da natureza. Atividades como o turismo e o artesanato também são desenvolvidas no campo. Vamos ver aí o que as figuras dizem, tá? A primeira fala assim, ó. O cultivo de hortas e pomares, muito comum no campo, exige dedicação e experiência, tá? A segunda, comunidade de pescadores vivem dos recursos do mar e dos rios. Tá? Embaixo, a criação de gado bovino. E do lado, a artesã confecciona artesanato regional em palha de palmeira, tucumã e madeira pintada. Então, todos esses aqui são atividades geralmente, né? Praticadas no campo. Vamos lá, vamos ver os exercícios, ver se a gente conseguiu fazer, tá bom? Vamos lá. Quais atividades retratadas nessas fotos são realizadas no lugar onde você vive? Que outras atividades rurais são realizadas em seu município? Então, no nosso município, né, que a gente vive na capital do Rio de Janeiro, não tem muitas dessas atividades, né? Não tem. A gente não tem. Apesar de ter pesca, em alguns lugares a gente vê pesca, né? Como em Sepitiba, Guaratiba, todas fazem parte do município do Rio e lá tem pesca, tá? Você pode colocar isso, você pode pesquisar também, tá? Vamos lá. Número 2. Você conhece pessoas que fazem artesanato? Com quais materiais? O que elas criam? Onde vendem seus produtos? Então, esse número 2 são todas respostas pessoais. Eu conheço pessoas que fazem artesanato com crochê, com tricô. Eu conheço pessoas que fazem bordados. Então, tudo isso é artesanato. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo! Você tá vendo? Tem um rei falso. Você já disparou?